Então, boa tarde a todos. Vamos hoje dar continuidade à nossa disciplina de Direito Penal 2, tratando de um instituto que é importantíssimo, que é o SUSI penal, ou a suspensão condicional da pena. Imaginem que o SUSI penal é um instituto aplicado, né, no contexto da execução da pena, que foi elaborado ainda no século XIX. Havia uma proposta no Código Penal belga que acabou sendo aprovado e já demonstra uma dinâmica proveniente de críticas ao encarceramento. Da mesma maneira que nós estudamos o modelo alternativo, as penas restritivas, como uma visão contemporânea que busca alternativas à prisão, não vamos imaginar que tudo isso se deu apenas por conta dessa diversificação trazida pelas penas alternativas, porque tão logo surgiram as prisões, surgiram igualmente as críticas. E desde a origem, desde o século XVIII, surgindo ali nos Estados Unidos da América, já se começavam a produzir institutos que permitissem reduzir a utilização das prisões. O SUSI é um desses. Né? Existem outros. A suspensão condicional da pena, ela tem esse papel. É um papel original, e vejam que não é algo recente. Está, obviamente, incorporado desde a origem, né, do sistema penitenciário. Por isso que a gente não trata de imediato na ideia dos modelos alternativos, ou dentro daquela ideia das alternativas penais, mas podia dizer que ela é um antecedente dessas alternativas por conta da forma como foi pensada. A ideia de que uma prisão de curta duração não é interessante, porque se torna um veículo, muitas vezes, de exposição dessas pessoas ao sistema carcerário e que ocasiona mais males do que benefícios, né? Por um curto espaço de tempo, tornando-as muitas vezes vítimas, né, de violências e distorções provenientes do próprio sistema. De maneira que, se pode evitar essa prisão de curta duração, por meio de alternativas ou do SUSI, melhor. Era essa a imagem, né, que se produzia ali no próprio século XVIII. Que é uma visão, o que tínhamos antes das prisões? As chamadas penas corpóreas ou pena de morte. Geralmente a pena de morte é aplicada de maneira supliciante, né, daquele espetáculo em praça pública, onde a execução ela era completamente formatada para infundir o medo, o terror. E que às vezes nem infundia, né? Porque aquilo que eu falei para vocês, há uma faixa da população que acompanha tudo isso com um acúmulo, talvez, dessas experiências violentas e nem se assusta mais com o que vê, né? É tipo se a gente tivesse um apocalipse zumbi lá do Walking Dead, né? E tivesse vendo aquela monstruosidade toda se repetindo, você não se assusta mais com nada. Né? Chega um ponto na sua vida que nada mais te faz medo. Era essa questão, falhava. Né? A prisão ela traz essa oportunidade de um cancelamento, que se a gente vai a Protágoras lá em Platão, ou antes mesmo, na análise, né, que ele vai fazer nas leis, de como funcionariam as penas, aquela ideia de que ao sujeito que pratica os piores atos, ou seja, aqueles atos que dizem respeito a contratos,
a prisão era a prisão no mercado porque possibilitava, inclusive, essa cobrança, ou seja, na proximidade da ágora. Então, ele colocava essa análise, né, que meio que a gente segue até hoje. Então, essa ideia de que aqueles que realmente praticaram fatos e são intoleráveis, né, esse convívio, ou que traíram o Estado, traíram a República, né, traíram, eles não merecem nem mesmo a memória. Então, essa perspectiva de um campo para os esquecidos. E aí Platão dizia que deveriam ser executados e os corpos lançados além das fronteiras da cidade, sem que se deixasse qualquer memória desses sujeitos, para se evitar futuramente uma reescrição dessa, né, uma reescritura dessa história de maneira a perturbar também a ordem social, né? Então, esse tipo de memória não pode ser dado. Ainda hoje se faz isso, né? Vocês lembrem que os Estados Unidos, por exemplo, nunca disseram onde jogaram o Osama Bin Laden, né? Ele foi jogado ao mar, no mar. Mas a ideia é exatamente que aquele local não se torne um ambiente de peregrinação de outros terroristas, né? Ou seja, local onde ele estivesse enterrado ou um ambiente que servisse para a memória desse sujeito, ocasionasse, né, essas comiserações, essa mudança, talvez, da visão, né, sobre os fatos. Bom, então Platão já sugeria isso antigamente. O que alguns autores colocam, a Ana Messuti, por exemplo, é que as prisões delimitam essa fronteira entre a civilização e a barbárie. Entre aquilo, então, os muros encerram esse ambiente do caos, onde não opera a ordem da república, a ordem, né, do nomos, da, da organização que é própria, né, da vida social. Então, deveria ser ali. Só que a gente tem a impressão de que a gente pode impor disciplina nesse caos, né? Então, a gente cerca de muros e cria também outras regras para o convívio ali dentro. Mas muitas vezes a gente se fala muito na privatização das prisões, mas elas já estão privatizadas quando boa parte delas opera conforme uma outra ordem que não é a ordem estatal. Às vezes é a ordem das associações criminosas, né, que se formam lá dentro das prisões e que determinam horários, determinam a forma de se usufruir de determinados direitos, de determinados benefícios e etc. Então, é algo que a gente precisa ter clareza quando estuda essa dinâmica. Que boa parte daquilo que se percebe aqui em termos de norma não é efetivado por uma série de problemas que se acumularam, de violências também que se acumularam, e que o Estado, em parte, contribui, mas em parte também se omite, né? E não consegue adotar a medida correta, né, para lidar com esse fenômeno. Então, é lógico que se eu tenho institutos que evitam lançar esses homens além dessas fronteiras da civilização, né, para o território do caos, é essa a ideia, né, central, é melhor que eu me utilize disso, porque ainda que esses homens devam ser responsabilizados, mereçam, né, que sobre eles se lancem algumas condições, se lancem elementos que ensejem essa restauração, né, em virtude do conflito do qual eles foram autores. Isso pode ser feito com uma estratégia onde eu reduza, obviamente, o uso das prisões. Não só pelas alternativas penais, mas na ideia do Sucy. Essa leitura que eu fiz até agora foi dentro dessa...
O SUSI se diferencia desde a origem da Parole, porque o Instituto Norte-Americano é observado inicialmente em Nova York, onde se buscava liberar após a execução parcial da pena. O sujeito executava parcialmente a pena, privativo de liberdade, e ficava apalavrado com uma série de compromissos no seu retorno ao convívio social, onde ele se submetia a determinadas condições e se apalavrava, né, assumia um compromisso de manter-se, né, sem praticar novos crimes e sobre a vigilância de uma determinada pessoa, no início da própria comunidade, e depois foi se criando essa ideia hoje de inspetores e de assistentes de execução que fazem esse acompanhamento lá nos Estados Unidos, né? Então, esse instituto é o que hoje a gente consagra como livramento condicional. O livramento condicional, a diferença para o SUSI é que no SUSI a suspensão se dá já no início da execução, não se executa a pena, suspende-se a execução da pena, e no livramento condicional, você, para gozar da liberdade, tem que executar parcialmente a pena. Existe uma quantidade de pena a ser executada para que você acesse o benefício do livramento condicional. Então, são institutos diversos. Também eu poderia aqui colocar as diferenças do SUSI com alguns institutos que estão na Lei 9.099, de 1995, tratando dos crimes de menor potencial ofensivo. Entre eles, o SUSI processual, que muito se aparenta com o SUSI penal, não fosse um detalhe, né? Existem condições que são assumidas, já exatamente um prazo de prova, um prazo de verificação, mas no SUSI penal houve condenação. E essa pessoa, em tese, foi considerada culpada e, portanto, há um trânsito em julgado da sentença penal condenatória. No SUSI processual, não. O que se suspende é o andamento do processo. De maneira que, se as condições no SUSI processual forem descumpridas, principalmente naqueles casos de revogação obrigatória, o que vai ter continuidade é o processo, que pode chegar ao fim, inclusive, com a absolvição daquele acusado, porque não há pena ainda imposta. Já no caso do SUSI penal, se as condições forem descumpridas e houver revogação, a pena imposta será integralmente cumprida. Então, essa é uma diferença grande entre um e outro instituto. E num existe já uma condenação transitada em julgado, no outro há apenas um processo aberto que ainda está em andamento. Também eu poderia diferenciar o SUSI da transação penal, apesar de ambos também terem condições, mas na transação penal a proposta parte do acusador, do Ministério Público, em princípio, como parte, onde estipula essas condições e isso é homologado judicialmente. Hoje se tem dúvidas de quais as consequências do descumprimento da transação penal. Existe um leque de correntes doutrinárias tratando da matéria, porque não necessariamente há pena ainda. Isso foi aceito a partir de um acordo homologado entre as partes, de maneira que também não é isso que é disponível no SUSI. O SUSI é um direito público subjetivo do réu, reunindo as condições que estão aqui no artigo 77 do Código Penal, de maneira que a transação ela parte de um ato negocial, né? Ou seja, onde você tem propriamente um acordo que, obviamente, vem de uma proposta, de programa dado, né, pelo Ministério Público, normalmente,
sim, pelo Ministério Público, como dominus litis, mas que não necessariamente se confunde com a suspensão da execução de uma pena, que é a proposta aqui do SUSI, conforme o artigo 77 do Código Penal. Bom, tratando dos requisitos, no artigo 77 eu tenho: a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos. Esse 2 a 4 anos, onde a suspensão será observada, nós chamamos de período de prova. Também vamos observar que há um período de prova para o livramento condicional, que é o restante da pena que o sujeito teria por cumprir. No SUSI penal, esse período de prova vem estabelecido aqui no CAPT, para o SUSI simples, e nós vamos observar também no SUSI especial, em algumas ocasiões, de 2 a 4 anos. Então, 4 anos é o máximo e 2 o mínimo, onde essas condições que ficarem estipuladas pela suspensão devem ser observadas. Então, nós temos aí o período de prova já determinado a partir do CAPT do 77. Aí vem, inciso 1. O condenado não seja reincidente em crime doloso. Mas nós vamos observar que essa reincidência em crime doloso não é um impeditivo completo para a concessão do SUSI, porque no parágrafo 1º tem-se que a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Então, mesmo que o crime anterior tenha sido doloso, mas houve uma condenação exclusiva à multa, não haverá impedimento para o benefício do SUSI penal, tá certo? Então, essa é a primeira questão. A professora quer dizer, então, que a condenação anterior à multa não induz a incidência, né? Porque essa seria uma visão que alguns autores trazem. Não é bem assim. Aí eu concordo com o Nutt de que não tem nada a ver, é apenas uma regra que exclui a possibilidade do gozo ou não do SUSI, sem inferir, sem tratar da questão da reincidência propriamente, né? Então, essa perspectiva inexiste pelo nosso Código Penal. Bom, no inciso 2, nós temos as condições subjetivas para que o sujeito possa ter acesso à suspensão condicional da pena. A gente fala SUSI, deixa eu colocar até aqui o termo, às vezes vocês... eu estou tratando da suspensão condicional. Se for SUSI penal, é a suspensão condicional da pena. E se for SUSI processual, é a suspensão condicional do processo. Só que o SUSI processual só é administrado aqueles conflitos de competência dos juizados especiais criminais, que estão lá na Lei 9.099 de 1995, tá certo? Então, é bom que a gente estipule isso. Bom, então, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, todas essas condições de natureza subjetiva, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. A primeira questão que está aí posta. No inciso 3, eu tenho: não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. Essa é uma questão relevante, porque o SUSI penal só pode ser aplicado nos casos onde não vai ou não existe a aplicação da pena restritiva de direitos. Hoje, inclusive, o Bittencourt diz que houve uma redução drástica das possibilidades de imposição do SUSI. Por quê? Porque lá
no artigo 44, nós já vimos que as penas por crimes dolosos até 4 anos e por crimes culposos, quaisquer que sejam as penas impostas, podem ser substituídas por pena restritiva de direito. Então, eu tenho aqui já um limite para isso. Depois, a Lei 9.099/95, ela incrementou o conceito, houve uma atualização, né, em 2004, se eu não me engano, do volume de pena para o menor potencial ofensivo, que na sua origem, em 95, era penas por crimes iguais ou inferiores a 1 ano, ou seja, até 1 ano, e agora são crimes com pena igual ou inferior a 2 anos. Então, boa parte dos institutos que beneficiam os procedimentos juizados especiais criminais se incorporam exatamente no montante de pena que está aqui previsto para o artigo 77. Então, mesmo aquele obstáculo que eu tenho no 44, no tocante aos crimes cometidos com violência e grave ameaça, que é, por exemplo, o que é o trial lá de lesões corporais leves, né? Obviamente, lá prevista no artigo 129 do Código, na parte especial, se você vai lá ver que é uma pena de 3 meses a 1 ano, ela é perfeitamente enquadrada nos procedimentos juizados especiais criminais, que, por sua vez, admitem também as penas alternativas, se se chegar ao final do processo. Então, o que caberia aí, ao meu ver, seria o sucídio processual. Mas aí você não tem uma margem para o sucídio penal. Então, essa questão. Realmente aí ficaria bem restrito o alcance desse instituto no atual contexto. Por quê? Porque a pena restritiva de direito e não aplicar o SUSI. Porque o SUSI, apesar de ser um instituto benéfico, ele é bem mais rigoroso pelo período de prova que se impõe e pelas condições impostas na sua revogação. Porque, por exemplo, numa pena de prestação de serviço à comunidade, caso ela seja revogada, eu só executo o que resta de pena a ser cumprido. Aquele período onde eu prestei os serviços é considerado como período de execução propriamente. Então, há aí, de certa maneira, uma redução dos efeitos da consequência dessa conversão dessa pena em privativa de liberdade. Já o SUSI, ele executa a pena integralmente, porque ela ficou suspensa. Essas condições estão ali estabelecidas. Aí você poderia até dizer, mas professor, vai ter um benefício que está lá no 64, né, quando a gente estuda a reincidência, e aí no inciso 1 a gente vê que não prevalece a condenação anterior entre a data do cumprimento da extinção e a infração posterior, se houver decorrido tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão do livramento, se não ocorrer revogação. Ora, como o período de prova aqui do SUSI é de 2 a 4 anos, vamos supor um período de prova longo como esse, de 4 anos. Se passou todo esse período sem haver revogação, vai se dar, conforme a gente vai ver no artigo 82, expirado o prazo, sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Nós vamos estudar as causas de extinção da pena privativa de liberdade, lá no artigo 107 do Código Penal. Vamos observar que o artigo 107 ele não é números clausus, ele não é taxativo no tocante às causas de extinção da punibilidade, porque existem outras causas que não estão lá especificadas. Uma delas é essa aqui. Passou-se o período de prova do SUSI sem haver revogação, vai ser decretada a extinção da punibilidade, certo? Então, eu tenho claramente essa análise, em onde eu posso extrair claramente essa abordagem, né, de que é uma causa de extinção da punibilidade. Bom, o
que eu quero chegar é que se o sujeito passou esses 4 anos, não foi revogado, foi decretada extinta a punibilidade, esse período de prova é contado para se retornar àquele estado lá de não reincidência do 64, inciso 1. Então, ele só teria mais 1 ano em um dia, porque é mais de 5 anos, mais de 5 anos é 5 anos em um dia, né? Mas um dia, você já tem mais de 5 anos. Ele só precisaria de mais 1 ano em um dia para voltar a esse estado da não reincidência. Então, há também compensações no tocante a essa matéria referente ao Instituto do SUSI, né? Quando ele traz esse benefício. De qualquer maneira, normalmente, a sua forma de execução é mais rígida, né, do que a das penas restritivas de direito. Essas condições vêm, às vezes, até somada a uma pena restritiva de direito, que é o que ocorre no SUSI simples, né? Porque vejam no 78. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação do cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Então, parágrafo 1º, veja o que diz. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade, conforme lá o artigo 46, ou submeter-se à limitação de fim de semana. E veja que não há aquela diversificação, inclusive, da proposta substitutiva lá da pena restritiva de direito. Aqui é prestação de serviço à comunidade ou limitação de fim de semana, no primeiro ano do período de prova. De certa maneira, há uma imposição acumulada aí, certo? Então, é uma condição, não está sendo aqui feito como prestação, não é uma prestação de serviço à comunidade, que é pena alternativa, mas é uma prestação vista como condição da suspensão condicional da pena. Óbvio que há circunstâncias, é que a gente vai ver, do chamado SUSI especial, que dispensam isso. A gente vai ver quando é que isso pode ocorrer. Primeiro, também observar que o que traz o CAPT é o chamado SUSI simples, mas existem outras formas do SUSI. O SUSI etário e o SUSI humanitário ou sanitário, como alguns colocam, porque razões de saúde justificam. Então, há um acréscimo aí da pena que pode se estabelecer a suspensão condicional e o período de prova igualmente. Então, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, e é nessas faixas onde normalmente hoje tem se visto o emprego do SUSI, né? Principalmente o SUSI etário e o SUSI sanitário. E, como eu disse, na faixa do CAP do 77, em muitos casos vai caber pena restritiva de direito, né? Então, só em circunstâncias muito raras não vai se caber, e procedimentos da Lei 9.099, de 95, de maneira que até ficou realmente num âmbito muito restrito o emprego do SUSI. Precisaria até haver uma atualização dessa discussão, talvez incrementando aí as circunstâncias onde ele fosse cabível. Bom, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos. Esse é o período de prova para qual? Para o SUSI etário, né? Desde que o condenado seja maior de 70 anos, SUSI etário, ou razões de saúde justifiquem a suspensão, SUSI humanitário ou sanitário. Então, além do SUSI simples, que está no capítulo 77, eu tenho no parágrafo 2º, com um período de prova estabelecido de maneira diferenciada, de 4 a 6 anos, possível, né, de ser imposto, o SUSI etário e o SUSI humanitário. E vejam que quaisquer dessas dimensões, né, o que estabelece aqui o parágrafo 2º. Se o condenado do 78, o 78 coloca-se da seguinte maneira: se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e essa impossibilidade tem que ser comprovada, né, judicialmente,
E se as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, aquelas circunstâncias que são moduladores judiciais, favoráveis ao réu. Aqui inteiramente dá a ideia de que na sua totalidade, mas hoje a jurisprudência, a doutrina tem dito que na sua maioria, lá são 8 moduladores, então a partir de 5, 6 moduladores, já estaríamos dentro dessa dinâmica, tá certo? Então, inteiramente favoráveis ao réu, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior. Qual é a exigência? E durante o período de prova, haja prestação de serviço à comunidade ou o réu se submeta à limitação de fim de semana. Né? A exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente. Assim, aqui sim, cumulativamente. A esse instituto, que está no 78, parágrafo 2º, nós chamamos de SUSI especial. Então, nós já vimos, temos o SUSI simples, do caput do 77, temos o SUSI etário, do parágrafo 2º do 77, primeira parte, o SUSI humanitário, do parágrafo 2º do 77, segunda parte, e o SUSI especial, porque não obriga a prestação de serviços à comunidade e a limitação de fim de semana no primeiro ano da execução do período de prova, né? Da análise do período de prova, tá certo? Não é execução porque não há execução da pena, a pena está suspensa, né? Ou suspensão da execução da pena, certo? Proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização judicial. Você vai viajar daqui para Recife, daqui para Campina, tem que pedir autorização e dizer para qual endereço está se deslocando lá e tudo mais. Né? Então, essa de comarca. Né? Tem que haver essa comunicação. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Essas são as condições que estão aqui estabelecidas, né, para essa análise do SUSI. Então, houve a suspensão da execução da pena, e foram estabelecidas as condições, aí nós vamos ter essa questão. Né? É possível que haja um impedimento em virtude de existir uma nova condenação, mas que não leve à revogação, por exemplo, de uma pena restiva de direito, a sua conversão em privativo de liberdade, mas não possibilite mais o sujeito acessar uma nova pena restritiva de direito nessa nova condenação por conta dos critérios estabelecidos lá no 44. E aí vai haver se houver, uma suspensão condicional da pena. A ideia é que essa suspensão não se estende às penas restritivas de direito nem à multa. Ela só alcança a execução da pena privativa de liberdade. Também se houver uma multa acumulada, por isso que no 78 tem a ideia de reparar o dano, de cumprir, né, essas condições, ele é obrigado a pagar, porque essa multa ela não ficará suspensa pelo SUSI, tá certo? A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequada ao fato e à situação pessoal do condenado. Pode indicar um tratamento psíquico, né? Ou um acompanhamento daquela pessoa em cunho também pedagógico. Não sei, são outras condições especificadas, desde que não estejam especificadas, mas que estejam aí, são condições judiciais estabelecidas, não são as condições legais, né, que estão objetivamente positivadas. Revogação obrigatória.
como é que se ocorre a revogação obrigatória aí do SUSI? No artigo 81 nós temos: a suspensão será revogada no curso do prazo, caso o beneficiário seja o quê? Condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. Se for condenado em sentença irrecorrível por crime doloso, essa revogação se dará e ele vai ter que executar integralmente. Pode haver até o cúmulo, haverá, né, conforme a unificação da pena para essa execução. Frustra, embora solvente, a execução da pena de multa. Aquilo que a gente falou no 80. Não fica suspenso e ele é obrigado a pagar. Se ele frustrar, pode haver, sendo solvente, né, a pena de multa, ou não efetiva, sem motivo justificado, a reparação do dano. Tem nenhum esforço, né, para reparar o dano que ele produziu com o crime. Descumpre a condição do parágrafo 1º do artigo 78. Qual é a condição do parágrafo 1º do artigo 78? Que é uma das condições legais positivadas. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade ou submeter-se à limitação do fim de semana. Então, se ele descumprir, haverá, né, essa revogação obrigatória. E a revogação facultativa no parágrafo 1º do 81. A suspensão poderá ser revogada, aqui fica a critério do juiz, né? Não é obrigatória como está no caput do 81 em seus respectivos incisos. Poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer das condições impostas, as demais condições, né? Ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Aí caberá ao juiz entender qual a melhor adequação, né? Se vai ou não revogar. São casos de revogação facultativa. No parágrafo 2º, existe a ideia da prorrogação. A prorrogação do período de prova. Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo do outro fato. Se durante o período de prova ele incide e vai sendo processado, o SUSI é prorrogado, certo? Há uma prorrogação do período de prova, ele fica submetido de forma mais alongada a esse período de prova. Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não for fixado. Por exemplo, o juiz fixou um período de prova de 2 anos. É uma situação que o sujeito está respondendo por crime culposo ou por contravenção penal. Ele está sendo processado. Não se trata de crime doloso, que é caso de revogação obrigatória, conforme o caput do 81. Então, nessa hipótese do parágrafo 3º, essa prorrogação pode ser dada pelo máximo do período de prova se ele não foi fixado. Se foi fixado já no máximo e passou-se, aí não resta mais nada a não ser decretar a extinção daquela punibilidade conforme o artigo 82. Porque expirar o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade que foi empregada. Então, com relação ao SUSI, observem que nós tratamos desse instituto nas suas diversas modalidades. Demonstramos aqui a existência do SUSI simples, a forma do caput do 77, do SUSI etário e do SUSI especial no parágrafo 2º do 77, do SUSI especial na forma do artigo 78, parágrafo 2º, com aquelas condições cumulativas que estejam ali estabelecidas, né? As causas de revogação obrigatória e as causas de revogação facultativa. Passamos agora a um outro instituto, e há uma dúvida com relação a qual vara deve acompanhar o SUSI. Então, existia muita dificuldade nessa interpretação, né? Então, por exemplo, na vara de penas alternativas não se faz, né?
Então, não está lá, só trabalha com as penas restritivas, apesar de ser um instituto, mas como ele suspende a execução da pena, aí as pessoas indicavam a própria vara de execução da pena. E há autores que dizem que se vai ficar suspenso a execução, que aí vai depender muito do seguinte, a própria vara criminal que determinou poderia fazer esse acompanhamento, mas aí eles dizem que já acompanham, em alguns casos, no procedimento da Lei 9.099, a suspensão processual. Isso que você pode encontrar. Geralmente tem um pessoal que vai mensalmente em juízo para assinar lá um livro, que é o livro do SUSI, né? E vai, normalmente, na vara em que foi condenado. Então, existe um termo com esse compromisso, que em tese deveria ser feita, mas ninguém faz, né? Essa audiênciazinha, uma audiência onde ele relata o que é que ele está fazendo, o que ele tem cumprido. Normalmente o que existe é só assinatura. Eles vão, aí falam lá com o escrivão, eles que vão para o fórum vão perceber, vez ou outra chega alguém lá, aí diz, eu quero o livro. Aí ele vem com o livro lá para assinar. É esse termo do SUSI que ele está ali se apresentando, né? Então eles cumprem isso aí até direitinho. Essa parte aí eles pelo menos comparecem. É óbvio que na data que é fixada para o comparecimento, se o juiz quiser falar com o sujeito, chama. Mas se não tem tempo, porque está cheio de audiência, cheio de processo, normalmente ele só assina realmente, né? Então tem o termo lá, ele assina. Então a suspensão se dá na própria vara, de maneira que ela pode fazer esse acompanhamento e, ao final, decretar a extinção da punibilidade, se for o caso, né? São essas as condições. Agora, a pergunta que se tem é se existe todos os elementos e requisitos para o SUSI e a vara, de repente, não emprega e encaminha isso para a execução. Aí, nesse caso, é um direito público subjetivo. E aí vai ter que sumar a medida, porque independente do juízo que tomou ou não aquela ideia da execução, reunir as condições e os requisitos que estão no 77, o SUSI tem que ser empregado, porque ele é um direito público subjetivo, certo? E aí, mesmo na execução, o juiz vai suspender a execução da pena, né? Não deveria ter chegado a isso, mas se chegou, ele vai suspender por conta, porque ele nem deve iniciar, porque se iniciar e cumprir parcialmente, já não é mais SUSI. Isso passaria a ser talvez o livramento o quê? Condicional. Certo? Mas é essa a questão. Ele não tinha que iniciar a execução da pena. O livramento condicional, sim, é um incidente de execução propriamente. Diz respeito a uma execução que teve início, aí já está na vara de execução penal, houve uma execução parcial, e aí as condições são impostas. E aí esse acompanhamento do livramento é feito lá pela vara de execução penal. Também não é pela vara de execução de penas alternativas. Porque a gente, às vezes, mandava a meninada para pesquisar, e aí eles iam fazer entrevista, né, muito animados, chegava lá. Eu achei tão estranho, porque não são institutos alternativos da prisão, não era para... Não, mas a pena alternativa só trata realmente daquilo que está disposto no artigo 43 do Código Penal. São aquelas penas ali. Esses institutos são institutos de execução ou de suspensão da execução, não é? Então, não vão ser encontrados lá, tá certo? No livramento condicional é próprio da vara da execução penal, que vai lidar com esses requisitos. Veja, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que... Então, pode haver livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, porque até 2 anos cabe o quê, gente? SUSI. E aí também tem aquele prazo de até 4 anos para o SUSI etário e para o SUSI humanitário, né?
naquela figura lá do 77, parágrafo 2º. Bom, o juiz concede livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que cumprira mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Então, tem que cumprir pelo menos um terço da pena, tá certo? Cumprir a mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. O livramento condicional, se o sujeito for reincidente em crime doloso, veja que não é reincidência em crime culposo, então ambos os tipos em qual o sujeito incorreu e foi condenado são dolosos. Então, reincidência dolosa, veja que não é a reincidência dolosa específica no mesmo tipo, é genérica, mas é observada como um critério que já varia, já modifica a quantidade de pena a ser cumprida por parte, né, para acessar o livramento condicional, para poder obter essa liberdade condicionada. Inciso 3. Comprovado. E aí, isso aqui foi o quê? Foi alterado e incorporado pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Isso é muito importante, ter um Código Penal, pelo menos, de 2020 para cá, né? Porque já há uma alteração recente trazida pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Bom comportamento durante a execução da pena, pela análise de mérito na execução. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses para acessar o livramento. Ele passou esses 12 meses, né, sem bom desempenho do trabalho que lhe foi atribuído, né, dentro do cárcere. Aptidão para prover a própria subsistência mediante exercício de trabalho honesto. Essa é a grande questão que se coloca, porque fica muito mais no juízo. Hoje, com 14 milhões de desempregados, eu fico imaginando essa exigência de empregabilidade, né? Agora, trabalho honesto tem N coisas que podem ser desenvolvidas, né? Não é só a ideia de um trabalho mediante contrato de trabalho. Então, é observar essa aptidão de uma forma mais geral, né, dessa análise. Mesmo assim, é uma análise muito polissêmica, muito aberta para fazermos, né, estabelecermos o livramento condicional. Bom, inciso 4. Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pelo crime, pela infração. Inciso 5. Cumprir mais 2/3 da pena no caso de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Por quê? Porque se for reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, que são os que estão aqui dispostos no inciso 5, equiparados por força constitucional, porque na Constituição se trata da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, do terrorismo, não do tráfico de pessoas, do terrorismo, e se coloca como equiparados a hediondos, tá certo? Por força de matriz constitucional, lá no artigo 5º. Para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Aí é preciso aquele exame criminológico, também o exame multidisciplinar, para se entender dessas condições da não reincidência, de que o sujeito não voltará a praticar crimes se for liberado. Então, há essas condições que estão aqui estipuladas para o livramento condicional, observando aí o cumprimento parcial da pena, né, 1/3 da pena nos crimes comuns, né,
não sendo reincidente em crime doloso. Se ele for reincidente em crime doloso, é da metade. Se for por crime hediondo, é de 2/3. Se for reincidente específico nesses crimes, não há mais direito ao livramento condicional. Ele perde o direito ao livramento condicional. A grande questão que se põe para análise do livramento, sim, no artigo 90, repete-se aquilo que a gente tinha observado no tocante ao SUSI. Se até o término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. É outra causa de extinção da punibilidade, que não está lá no 107, mas que diz respeito a passar o período de prova. Qual é o período de prova do livramento? O que resta de pena a ser cumprida. Então, vamos supor que é um crime comum, que não é hediondo, e que o sujeito não é reincidente, de 6 anos, ele tem que cumprir 1/3 dessa pena, ele tem que cumprir pelo menos 2 anos, não é? Cumprir mais de 1/3 da pena, 2 anos e 1 dia, para acessar o livramento condicional. O que seria o período de prova desse livramento condicional? Os 4 anos que restam, né, de pena a serem cumpridos, tá certo? Então, essa a questão. Já é uma diferença para o SUSI, já que o período de prova do SUSI vem legalmente fixado, não é derivado da análise da sentença condenatória do que resta de pena a ser cumprida após a concessão do livramento condicional. Vejam que o artigo 90 estipula essa possibilidade de extinção da punibilidade após passar o livramento condicional, após passar todo esse período de prova sem revogação do livramento condicional. Ótimo. Nós temos aí outra causa de extinção da punibilidade, que não está entre aquelas do 107, mas que diz respeito, né, a uma situação específica que é bem interessante observarmos essa análise. O maior problema no tocante ao livramento condicional é a questão relacionada à revogação. Porque há uma diferença que é estipulada aqui no Código, de maneira positivada, entre o crime praticado na vigência, crime doloso praticado na vigência do livramento, e o crime praticado antes. Então, veja, o 86 coloca o seguinte: revoga-se o livramento se o liberado vem a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Inciso 1, por crime cometido durante a vigência do benefício. Inciso 2, por crime anterior observado o disposto no artigo 84 deste Código. Ora, o crime anterior ao benefício dá o direito de serem somadas as penas que dizem respeito, olha o que diz 84, as penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito de livramento. Então, dá o direito de serem somadas as penas para uma nova concessão de livramento condicional. Vamos colocar de forma clara isso aqui. Vamos supor que foram 2 condenações de 6 anos, uma primeira e outra por crime praticado na vigência do benefício. Se isso ocorrer, nós vamos observar o que determina o artigo 88. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido. Então, em princípio, o livramento condicional, depois que foi revogado, não pode mais ser concedido. E salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. Então, ele vai ter que, vamos supor que ele cumpriu 2 anos, naquela pena de 6 anos. 1/3 cumpriu 2 anos, saiu, teve o livramento revogado quando já tinha passado 2 anos em liberdade. Quanto tempo ele vai ter que executar?
ele vai ter que executar 4 anos de pena, porque aqueles 2 anos em liberdade não contarão como de pena executada. É essa a questão que me traz 88. Mas tem a ressalva. Isso ocorre para o crime praticado conforme o artigo 86.1, durante a vigência do benefício. Porque por crime anterior, eu posso somar as penas no 84 e contar esse período de prova. Vamos supor que ele foi condenado a 6 anos, passou 2 anos executando a pena, acessou o livramento, tinha 4 anos aí de livramento, de período de prova, passou 2 anos em liberdade, mas por um crime anterior à vigência do livramento condicional. Não é anterior a outro crime, mas é anterior à vigência, à concessão desse benefício. Ele foi condenado. Aí o que vai ocorrer? Esse período em que ele esteve livre é considerado e é descontado por crime anterior, de maneira que ele vai aproveitar esse período como pena executada. Só restariam 2 anos. O que é que deve ser feito? Veja só, vai se somar, vamos supor que a nova condenação também foi a 6 anos. Se foi a 6 anos, eu vou somar as duas, 6 mais 6, 12. Aí vou reduzir o tempo que ele executou de pena, 2 anos. Reduzir o tempo que ele esteve sob livramento condicional, 2 anos. E obtenho uma pena íntegra de 8 anos, né, que ainda deveria ser executado. Como elas são vistas como pena única, já que foram somadas por força do que determina o inciso 2 do 86, inciso 2, e manda retornar ao 84, eu posso já fazer essa avaliação do novo benefício, tratando-se de um crime doloso, por exemplo, pela metade. Então, ele vai acessar um novo livramento após 4 anos de cumprimento dessa pena. Então, com 4 anos de cumprimento da pena, ele acessa o novo livramento. Se fosse uma revogação por crime cometido na vigência do benefício, na vigência do livramento condicional, olha o que o 88 estipularia. Ele não teria direito a um novo benefício, não haveria essa soma, e aí ele teria que executar completamente esses 4 anos. Compreende essa diferença? Ele executaria completamente esses 4 anos, e só sobre a nova pena ele teria direito a um livramento condicional, se não for uma pena que impeça, se não for um caso de crime hediondo. E aí seria pela metade. Então, ele tem uma nova pena de 6 anos, ele vai ter novamente que cumprir 3 anos para acessar. No final, ele teria que passar 7 anos preso. Olha a diferença para crime na vigência e crime anterior. No anterior, com 4 anos, ele poderia acessar novamente o livramento. Na vigência, e eu estou falando aqui no montante de pena mediana, né, de 6 anos de condenação. É uma pena severa, uma pena grave, mas não tão grave como outras, né, que existem nos nossos dispositivos legais. Faço isso apenas para ficar mais didático, né? É uma hipótese criada para tornar isso mais didático. Vocês observarem que nessas mesmas circunstâncias, as consequências da revogação para crime praticado na vigência do benefício são bastante rigorosas e levam a um período aí de cumprimento de pena para acessar outro benefício muito maior, sabendo-se que no fato anterior ele não tem mais direito a livramento, porque é isso que me diz o 88. Revogado o livramento não poderá ser novamente concedido. Mas vem a ressalva.
salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício e não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. Mas, se for por crime anterior, se desconta. Se desconta na pena o tempo que ele esteve solto. Então, por crime anterior, em 2 penas de 6 anos, com 4 anos de execução, ele já retornaria à liberdade condicional, obviamente, mas poderia pedir a liberdade condicional. Por crime praticado na vigência do benefício, seriam pelo menos 7 anos para ele poder acessar. Certo? Fazem essa avaliação, há autores que fazem essa avaliação de forma diferenciada, somam e só reduzem o tempo efetivo de pena executada. 6 mais 6, 12, foram 2 anos, 10. E aí dá para o crime praticado anterior 5 anos. Aí eles reduzem essa quantidade, dizendo que ele teria que acessar esse novo livramento com 5 anos de execução da pena. Mas isso se torna extremamente rigoroso, não é o que a gente extrai da norma propriamente, daquilo que está aqui no Código Penal, para crime anterior. E, obviamente, para crime praticado na vigência do benefício, se a ideia é exatamente moldar as condições, né, de vida social desse sujeito, e da forma como ele se conduz, né, perante a sociedade, é óbvio que essa força dada ao crime na vigência, né, a piora, né, das condições no crime na vigência, torna-se um referencial, né, para que não haja reincidência. Em tese, é a ideia de se estimular isso aí. Mas nós sabemos que a abstração da norma, se isso é complicado para a gente aqui, o complicado com a compreensão do 88, duvido muito, é a mesma coisa que o Hegel colocava lá com relação ao Feuerbach de acreditar que o Código Penal poderia ser uma prevenção geral para a prática de crimes. Ele diz, aí você dispensa as escolhas morais dos sujeitos e também leva em consideração uma coisa que não existe, de que alguém, antes de praticar uma conduta, vai ler o Código Penal para saber em que pena vai incidir e ter essas dimensões. Né? Então, a gente não deve gerar jamais esse tipo de abstração. Só lembrar que, operacionalmente, há diferenças de tratamento e há consequências diferentes para o crime praticado na vigência do livramento e do crime anterior, conforme o artigo 88 do Código Penal. No caso da revogação facultativa, está aqui o 87, o juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir quaisquer das obrigações constantes na sentença ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção a pena que não seja privativa de liberdade. Mas veja, é uma revogação facultativa, ele vai fazer essa avaliação se há ou não necessidade dessa revogação. Lembrando que o livramento também, atendidos esses requisitos que estão no 83, é um direito público subjetivo. Não é uma conveniência, mas é um direito público subjetivo. E aí o réu faz jus ao livramento condicional. Não é um beneplácito, não é uma... a gente hoje assim interpreta. Antigamente tinha essa ideia de ser um beneplácito do Estado, mas isso pode criar também tratamentos desiguais, e aí você é melhor que analise isso dentro do direito público como um direito público subjetivo. Cumprir as condições, não há o que se interrogar, né? Deve ser concedido o livramento condicional. 89. O juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento. Então, por crime anterior, se o processo ainda estiver em andamento, cabe o 90. Né? Se até o término ele não foi revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. É uma causa de extinção da punibilidade. Artigo 90. Mas por crime na vigência, existe uma prorrogação aí do período de prova. É isso que traz o 89.
É uma forma de prorrogação à semelhança daquelas que nós observamos quando tratamos do Instituto do SUSI, a ideia da prorrogação. Então, 89 traz a possibilidade dessa prorrogação do período de prova do livramento, no caso de processo em andamento por crime na vigência, praticado na vigência do benefício. Tá certo? Então, veja que hoje tratamos de dois institutos extremamente importantes para a legislação penal. São institutos que tratam, obviamente, da liberdade, das condições de devolução também à liberdade de sujeitos que estão sendo processados ou que foram condenados criminalmente. Refere-se à suspensão da execução, então é isso já no início, o sujeito nem executa a pena, é suspensa essa execução, que é o SUSI. O outro, de uma execução parcial da pena para acessar o livramento. Cuidado, não confundam isso, porque existe um outro instituto, e na realidade é aquilo que eu tinha falado para vocês, que as penas restritivas de direito, elas são substitutivas das penas privativas de liberdade, em princípio, nas condições estipuladas ali pelo artigo 44 do Código Penal. Mas existe um pequeno detalhe no tocante a uma oferta da forma de execução, que é uma substitutividade, que aí pode ser aplicada a qualquer volume de pena, lá pela lei de execução penal. Já vi isso cair uma vez numa prova dessas, e pegou muita gente, porque as pessoas não tinham essa ideia de que era possível também, nessa situação dada aqui, vou lá para o 180, a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser convertida em restritiva de direito, desde que... Qual pena? O sujeito está executando a pena privativa de liberdade, faltam 2 anos para o término da execução. Podia ser aí até uma pena de 10 anos, de 12 anos, não sei. Mas tem essas condições. O condenado já esteja cumprindo em regime aberto. Então, ele progrediu e chegou ao regime aberto. Tenha sido cumprido pelo menos 1/4 da pena total. Então, ele tenha cumprido pelo menos 1/4 da pena total a qual ele foi condenado. Os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem ser a conversão recomendável. Então, nessa questão dos incidentes da execução, o artigo 180 da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, a 7.210 de 1984, cria essa possibilidade aqui, certo? De que haja uma conversão no curso da execução da pena, que é totalmente diferente daquela substitutividade que nós observamos. Por isso que tem aquelas pegadinhas, né? A pena restritiva de direito pode ser convertida em pena privativa de liberdade. Mas a pena privativa de liberdade pode ser convertida em restritiva de direito? O artigo 180 da LEP abre essa oportunidade, mas cumprir essas outras condições, quais sejam? O sujeito já esteja executando em regime aberto, tenha cumprido pelo menos 1/4 da pena que lhe foi imposta, e os antecedentes e a personalidade indiquem que essa conversão é possível, certo? Então, no 180 há essa possibilidade. E até gente que nem parou para pensar nessas condições aqui da LEP, né? Mas, veja, isso aqui não é livramento condicional. É essa questão que eu queria alertar vocês. É uma conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direito no curso da execução. Mas não é livramento condicional, porque o livramento condicional é aquele instituto que nós acabamos de estudar, que está entre os artigos 83 e 90 do Código Penal, e que diz respeito, sim, à execução parcial da pena e uma liberação sob condições, com um certo compromisso.
feita até uma audiência admonitória para que esse compromisso seja estabelecido, certo? Então, não confundir essa conversão no curso da pena com o livramento condicional, que também é um incidente da execução, mas é algo que trata, né, de um instituto próprio do direito penal, conforme nós analisamos no Código Penal, artigos 83 e seguintes. Pronto, gente, por hoje era isso. Acho que a gente adiantou bastante a matéria, o conteúdo. Acredito que segunda-feira a gente pode tratar já das medidas de segurança. Não vou tratar logo dos efeitos da condenação, porque vou deixá-lo para somar-se as causas de extinção da punibilidade para a nossa terceira avaliação. Aí a gente já prepara um pouco a segunda avaliação com esses conteúdos. Podemos para a semana, fazer uma revisão, né, fazer algumas ponderações de quais os conteúdos mais relevantes e já proporcionar a vocês essa segunda avaliação, tá bom? Então, até mais, até para a semana. Tchau, vocês. Até mais, professor. Até a próxima aula. Até mais. Até mais, professor.